Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, tudo bem com vocês? Galera, vamos falar um pouquinho a respeito de mineração de Bitcoin e criptomoedas, porque até então muita gente falava que isso daí é prejudicial ao meio ambiente, tem diversos problemas, mas surgiram algumas informações que podem mudar um pouquinho o conceito das pessoas a respeito desse assunto. Bom, o primeiro link que estará na descrição é da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando meu link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações, que trabalha na Binance também. Tá, então estamos aqui no Cointelegraph, a matéria é do Brian Newan, né, traduzido, ok? Mas dá pra gente ter uma ideia aí. Então, o congressista dos Estados Unidos, Pete Sanchez, tenho quase certeza que tem o nome dele errado, no Texas, fez uma declaração ousada sobre o impacto que a mineração do Bitcoin terá, não apenas em seu estado, mas nos Estados Unidos como um todo. O representante texano, um defensor da mineração do Bitcoin, tweetou que a mineração desempenhará um papel crítico na reconstrução da independência energética dos Estados Unidos. Sua declaração atraiu uma mistura de reações de apoiadores e críticos. A senadora Wyoming Lummis estava entre os apoiadores que responderam seu tweet com um sucinto de fato. A mineração de Bitcoin desempenhará um papel crítico, ok? Ambos os legisladores têm sido defensores de políticas que apoiam a inovação na indústria de criptomoedas, e não apenas para mineradores. À medida que os consumidores dos Estados Unidos sofrem com um aumento dos preços do gás devido às tensões globais, o debate aumentou sobre como o país pode reduzir sua dependência de fontes externas de energia. A visão de Sanchez destaca que uma crescente compilação de pesquisas que sugere que as inovações da indústria de mineração de Bitcoin podem ter aplicações globais no consumo e produção de energia industrial. Como o Texas passou a contribuir com mais de 14% da taxa total de hash do Bitcoin do país, a estabilidade da rede elétrica do estado e o impacto ambiental dos mineradores tomaram a linha de frente como alvo das críticas crescentes, assim como em outros centros de mineração ao redor do mundo. Bem, pulando um pedaço para a gente ler esse trecho aqui. De acordo com a Administração de Informações sobre Energia dos Estados Unidos, o Texas já é o principal gerador de energia eólica do país. Portanto, os mineradores já podem ter acesso à energia renovável quando necessário. A promoção de mineradores para utilizar um modelo de data center flexível pode estimular um maior crescimento na acessibilidade e confiabilidade de energia renovável, tá? Então, o tipo de discurso que acontece no mundo sobre o Bitcoin e as criptomoedas é: a mineração ela polui o meio ambiente. Só que o que a gente tem que entender é que o problema não é a mineração de Bitcoin, a mineração de criptomoedas que usa muitos equipamentos eletrônicos e tudo mais. O problema é que em muitos lugares do mundo as usinas são a carvão, então são usinas termoelétricas, elas produzem calor e com base nesse calor elas produzem a energia elétrica que alimenta as cidades. E energia elétrica baseada em carvão ela é algo que polui extremamente o meio ambiente. Claro que não vou me aprofundar nessas questões de poluição, meio ambiente e tudo mais. Vocês já sabem que eu penso que isso daí é tudo besteira, é tudo teoria da conspiração para dizer que o mundo é pequeno demais para todo mundo, os recursos estão acabando. Bom, e o que eu tenho a dizer aqui para vocês é que efetivamente a mineração não é um problema. A mineração de criptomoedas, ela só exponenciou o real problema, que é o gasto energético, que é a forma com a qual os países estão usando. Aqui no Brasil a gente não tem muito desse papo de gastar muita energia porque isso polui o meio ambiente, porque aqui a maior parte da usina a maior parte das usinas são hidrelétricas. A gente tem uma usina nuclear no Brasil, enfim, talvez tenha mais. Mas efetivamente a água não polui o meio ambiente, né? Então, como que a gente vai reclamar disso? Mas então existe um papo muito grande contra o fim da mineração das criptomoedas, inclusive dizendo que o Bitcoin tem que mudar a sua forma de trabalhar e assim, como a gente está falando de um ativo descentralizado, e pessoas que já estão ganhando muito dinheiro, já investiram muito dinheiro em mineração, basicamente, baseado na descentralização, a gente não vai conseguir mudar o Bitcoin praticamente nunca, tá? Eu acredito que vai ser muito difícil alguma coisa assim acontecer, a ponto de todo mundo se convencer que, vamos ganhar um pouco menos de dinheiro, mas vamos nos preocupar com o meio ambiente. Principalmente a galera que sabe a verdade sobre essa história de meio ambiente e o mundo sendo pequeno demais e tendo poucos recursos. Então, o que acontece é o seguinte: quem está
conseguindo fazer um discurso positivo e apresentar exponenciar esse tipo de argumento contra as criptomoedas, é justamente a galera que está começando a fazer trabalho com energia renovável, né? El Salvador, que começou a colocar pôs o Bitcoin como moeda de curso legal e está minerando Bitcoin, eles inclusive vão aproveitar energia termoelétrica oriundo de um vulcão. Então, no fim das contas, pessoal, o que acontece é que o Bitcoin ou a mineração de criptomoedas não tem culpa nisso, né? E engraçado, eu não vejo ninguém culpando os bancos. Ué, mas o que o banco tem a ver com a paçoca, Marcos? O que acontece é que os bancos, o sistema bancário atual, eles gastam muito, mas muito mais energia elétrica do que as criptomoedas. Sem contar que eles têm que manter os funcionários, têm que manter agências ligadas, um conjunto de computadores e servidores e tudo mais, que gasta infinitamente mais e proporcionalmente mais. Então, se o universo do dinheiro físico fosse resumido ao tamanho do universo das criptomoedas, ainda assim ele gastaria bem mais energia elétrica. E ninguém vai lá e critica o banco, porque o banco existe, mas eles vão lá e criticam as criptomoedas. Só que a crítica, no fim das contas, seria a maneira com a qual a energia é criada. Então, existe um papo que é oriundo do Estado mesmo, que visa diminuir o avanço das criptomoedas, porque as criptos são descentralizadas, isso é o extremo oposto do que o Estado é, e a partir do momento em que você tem um concorrente da moeda estatal, os caras vão tentar barrar o máximo possível. E como eu já disse em várias redes sociais, até aqui no YouTube mesmo, eles só não proíbem definitivamente o Bitcoin. O Bitcoin está proibido, porque isso iria fazer a máscara de democracia do mundo cair, né? Existem países que necessariamente não são democráticos e eles não se importam em não parecer democráticos, né? Que é o caso da China, enfim, e países similares. Mas o resto do mundo, gente, a gente está numa imensa comunidade socialista que visa caminhar em direção ao comunismo. E você pega, por exemplo, o Brasil. O que você acha que é isso aqui, cara? Pagar 30%, 40% de imposto? Isso não é vida. Isso é uma desgraça na vida dos brasileiros. A Receita Federal, o sistema atual, desde quando isso faz algum sentido? E não vem com esse papo que a vida é assim, que as coisas têm que ser assim. E não, eu não tenho que me conformar com esse mundo. Eu não sou obrigado a isso. Você quer comprar uma casa e você vai trabalhar 10 anos para comprar essa casa. Mas o que acontece? O governo está lá fabricando mais dinheiro, isso causa inflação, causa desvalorização da moeda. Então a casa que você ia comprar em 10 anos, você vai ter que comprar em 20, 30 anos. O banco também tem a sua ferramenta de gerar inflação. Já ouviu falar que se todo mundo for sacar o dinheiro no banco ao mesmo tempo, ele não vai ter dinheiro para pagar todo mundo? Isso é verdade. Isso porque o banco ele empresta o dinheiro que a gente coloca lá para outros bancos, para empresas, para outras pessoas. Os bancos estão extremamente alavancados no mercado financeiro. Isso gera uma inflação animal, cara. Então, as criptomoedas são descentralizadas e não tem como você inventar Bitcoin. Não tem como você falar assim, eu vou emprestar mais do que eu tenho e ninguém vai saber. Né? Tá tudo registrado na blockchain. Não tem como. E isso representa uma ameaça gigantesca ao Estado. Então o Estado, ele é um Estado socialista, um Estado ditatorial praticamente. E, cara, tudo que você vê em relação à política hoje em dia é uma farsa gigantesca. Não faz diferença você votar no Lula, votar no Bolsonaro. As diferenças que vão fazer são ínfimas diante de um todo. Todo mundo colocou o Jair Messias Bolsonaro como um cara fantástico que ia revolucionar tudo, ia mudar tudo. E de fato, algumas mudanças foram aplicadas. Mas no geral, não tem nem como o Bolsonaro fazer uma mudança tendo o STF. Eu vou partir do pressuposto que o Bolsonaro é um cara 100% íntegro, 100% honesto, até porque efetivamente não foi provado nada ainda contra ele, né? Como é o caso do Lula.
Mas vamos considerar assim, tá? Não vamos entrar nessa discussão. Cara, ele manda fazer um negócio, chega o STF lá, não vai fazer. Ele manda fazer outro, chega o STF, não vai fazer. Então quem manda é o STF. Que baixaria é essa? Que país é esse que a gente vive? Isso não é democracia nem aqui nem na China, cara. Não faz sentido um negócio desse, não. Informações fraudadas. Essa desgraça. Nossa, desgraça é uma palavra muito forte. Mas é o que acontece aqui no Brasil, cara. Isso é uma desgraça. Você vota num cara pra ele te representar. E o que acontece é uma desgraça. O infeliz, ele em vez de fazer a vontade daqueles que o elegeram, ele faz a vontade da OMS, faz a vontade de X, Y, Z. Pergunta para as pessoas se elas são a favor de ficar em casa, tá? As pessoas que fazem diferença para esse país. O trabalhador faz diferença? Faz. Mas o empresário também faz. Então o empresário ele contrata 20 pessoas, tá? Então deixa ele responder por essas 20 pessoas. Se ele quebrar, todas estão na rua. Pior ainda, dependendo de como ele quebrar, ele não vai ter dinheiro para pagar a galera. Então pergunta para esse empresário, você é a favor? Você foi a favor do fique em casa? Você ficou feliz com isso aí? No máximo autônomo. Essa galera aí, os empresários não foram a favor do fique em casa, mas todo mundo votou no Dória, velho. E aí? Que porcaria que o Dória lá fez aqui em São Paulo? Pô, velho, o Dória mandou mais que o Bolsonaro. O Bolsonaro falou, não é pra fazer esse fique em casa. Faz assim, assim, assim. O Dória fez ao contrário, o STF ainda apoia essa porcaria, essa palhaçada. Então, quando a gente vê um bando de idiotas falando a respeito de mineração de criptomoeda, o quanto isso polui o meio ambiente, é você querer reclamar de um grão de areia no meio da praia. Ah, esse grão de areia aqui, ele tá maiorzinho, ele tá menorzinho. Olha que perigo é esse grão de areia de um negócio muito maior que a gente tem, cara. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.